Essa é a salvação universal e, claro, a testemunha mártir do Apocalipse capítulo 11, Eli Montenegro. Quero fazer essa gravação para ser colocada no YouTube e no Facebook, e você que vai me acompanhar pelas redes sociais. Quero falar sobre um assunto importante, como uma orientação, um esclarecimento sobre o livro do Apocalipse. Quero que você realmente preste atenção e analise, e também possa vir aqui na Salvação Universal contemplar o nosso trabalho, o início do nosso trabalho. A gente está residindo aqui, na localidade aqui de Agostinho Porto, na rua, na Avenida Alberto da Silveira, 530, aqui em Agostinho Porto, no município de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, aqui na Baixada Fluminense. Você que me acompanha, quiser participar aqui, as reuniões nós temos todos os dias, e preste atenção nesse nosso esclarecimento e nesse nosso entendimento aqui sobre o Apocalipse, para que você possa entender. Olha o que diz aqui no livro Apocalipse capítulo 1. Aí diz aqui o título, assunto do livro: Revelação do Senhor Jesus Cristo, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Pelos anjos enviou, notificou a João, seu servo, a qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e tudo o que tem visto. Bem-aventurados aqueles que lêem e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nele estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, essa palavra aqui inicial do Apocalipse, Jesus, através do anjo, revelou ao seu servo João, apóstolo João, que se encontrava preso na ilha de Patmos, aonde ele foi enclausurado, preso por causa da pregação do Evangelho. E lá, solitário, preso, Jesus deu a revelação do livro do Apocalipse a ele. Inclusive, falou também sobre as duas testemunhas mártires do Apocalipse capítulo 11, a qual, no caso, Eli Montenegro, como está aqui, para os últimos dias, porque o tempo está próximo e toda a profecia, naturalmente, tem que se cumprir. E nós estamos aqui para cumprir o Apocalipse capítulo 11. Então, quero abordar com vocês um assunto sobre as bestas do Apocalipse. As bestas do Apocalipse, elas têm como finalidade manifestar nesse mundo para cumprir o objetivo, a qual está determinado aqui pela revelação do Apocalipse, sobre a liderança do governo mundial. E, claro, como vocês têm observado, todos esses movimentos que têm acontecido diretamente contra o cristianismo, e, claro, o movimento de todas as religiões, com a finalidade de se unir, todas elas através da nova era e também do ecumenismo, claro, com o único objetivo e interesse da base principal da religiosidade desses dias atuais, o catolicismo, para que o catolicismo possa liderar todas as religiões para vir contra o próprio cristianismo. Então, essas bestas do Apocalipse será representado por pessoas que, através do diabo, os seus demônios, vão se manifestar para
cumprir esse governo mundial. E claro, a partir de então, de toda forma, de toda maneira, impedir o avanço do cristianismo e o seu cumprimento. Mas como está escrito, Deus faz justiça aos seus escolhidos, e o que está determinado por Ele, assim será cumprido. Mas o objetivo é o seguinte, que eu quero que você entenda o seguinte: quero falar sobre ciência espiritual. Ciência espiritual é a base da exclusividade do Espírito de Deus ou do diabo, Satanás e seus demônios. O que acontece? Essas bestas serão representadas por homens, autoridades e poderes que terão o governo mundial na mão nesses dias, ou nesse dia, como ele diz aqui, que o tempo está próximo. E tudo que foi revelado a João acontecerá, de acordo com os seus períodos, principalmente o que foi revelado nas fases mais importantes, cruciais, inclusive as das duas marcas do Apocalipse. E de início de passagem, como anteriormente falei no outro vídeo, não vai aparecer do nada. Como nós entendemos, na nossa dimensão, no nosso tempo, existe uma coisa que se chama começo, meio e fim. Então, para que se possa proceder a origem de uma profecia, ela tem que começar, ela tem que ter o seu meio e depois tem que ter o seu fim. Então foi isso que foi revelado para João, as partes mais importantes, cruciais dos acontecimentos, das revelações, das profecias do Apocalipse. Então essas bestas, pela ciência espiritual, são representadas por 4 demônios principados, que são Lúcifer, Beuzebu, Asmodeus e Marabu. Ou seja, são bestas, que vão subir da terra, do mar, e também como o anticristo e também o falso profeta, e a besta que sobe do abismo. Então essas bestas, elas passarão entre fases. Uma vai assumir o lugar da outra. Consequentemente, pelo próprio segmento. E os espíritos, eles vêm para tomar posse de todo esse governo mundial e impor às nações aquilo que será determinado para que as pessoas venham a estar sob o seu domínio, sob o seu reino, e aí sim tentar implantar toda a religiosidade, toda a perversidade, toda a maldade para os dias atuais, justamente com a intenção, com o objetivo de denegrir, destruir, banir o cristianismo, como assim sempre foi feito pelo diabo e seus demônios. Então Lúcifer, ele vai se manifestar na besta que sobe do abismo, porque a besta que sobe do abismo, você que me ouve pelo Facebook e que me vê pelo YouTube, eles vão se manifestar nessas pessoas representadas, como eu falei, são pessoas autoritárias, autoridades governamentais do planeta, que vão sair dos respectivos continentes. Então, esses espíritos vão vir para atuar como o Asmodeus, Beuzebu, o Lúcifer e o Marabu, para poder realmente construir o seu objetivo nessa terra e tornar as pessoas totalmente vulneráveis e destrutivas, com a finalidade de promover o seu reino sobre esse mundo. E eles, como têm o termômetro religioso com a cidade santa, que é Jerusalém, Israel, então eles vão se estabelecer lá para tentar fazer esse governo, porque se sabe que nós vamos fazer que o cristianismo se torne independente. Vamos unir o cristianismo ao poder financeiro e ao poder governamental, tornando ele totalmente
distinto e claro, totalmente independente dessas religiões, para que o cristianismo possa seguir firme e forte no curso para o cumprimento da própria profecia, que é preparar o arrebatamento da igreja mundialmente e também a volta do Senhor Jesus. E claro, esse espírito Lúcifer que vai ser solto agora nesses últimos dias, ele vai vir sobre a besta que sobe do abismo. Essa besta que sobe do abismo, ele vai vir lá para o lado naturalmente do mundo islâmico, do mundo árabe, dos muçulmanos. Será um extremista que vai nascer, na minha revelação, daqui mais ou menos a uns 7 anos, 8 a 7 anos. Ele vai nascer lá pelaquela região, acredito eu, ali pro lado ou da própria Turquia. Ele vai se manifestar através do extremismo da religião extremista islâmica para promover, né, essa associação, essa agregação à própria religiosidade que será, né, traduzida, unida pelo ecumenismo, liderada pela Igreja Católica. E eles vão fazer uma aliança, uma união para combater com o único objetivo deles, tomar Jerusalém e estabelecer lá o Vaticano, para que o Vaticano consiga controlar toda a humanidade, porque quando vier o período da grande tribulação, que será dizimado mais de praticamente 2,5 bilhões, acredito, ou 2,2 bilhões de pessoas serão mortas na Terceira Guerra Mundial, porque Deus vai mandar o selo ser aberto, né? E aqueles que estão diante do rio Eufrates, né, que são os 4 anjos, serão libertos, né, justamente determinando o processo dessas bestas. E eles vão provocar a Terceira Guerra Mundial, e com certeza toda a nação vai ficar debilitada, fragilizada através da guerra. E com certeza todos os recursos naturais que cada país tem, importa ou exporta para fora, serão restituídos à própria nação que tem o próprio recurso, sem poder passar por causa desses problemas de conflito, de guerra. Se você não sabe, todas as nações, independentemente do continente sul, do continente asiático, da Europa, da Ásia, eles têm os seus países aliados para, junto com as suas alinhações, provocarem a guerra e cada um buscar o seu próprio objetivo e interesse mundial. Infelizmente, isso será liderado por esse maldito, desgraçado também, extremista islâmico, que vai vir no próprio Lúcifer. E aí sim, ele vai comandar as outras bestas, que também será assumido pelo Beelzebub, o Asmodeus e o Beelzebub, o general dos demônios, que eles vão vir para justamente formar esses exércitos, essas nações, né, que virão para enfrentar nem só a própria razão da religiosidade dos seus interesses, como principalmente combater o próprio cristianismo. Mas Deus, naturalmente, ele vai arrebatar a sua igreja, e claro, esses que vão ficar, que ele simplesmente vai tratar o problema para simplesmente tentar banir o cristianismo. Mas aqueles que forem fiel até o fim, como Jesus disse, herdará a vida eterna e receberá a coroa da vida. Então, pela ciência espiritual, esses 4 principados, né, a trindade infernal, o general dos demônios, que é o Lúcifer, a principal trindade, o Beelzebub e o Asmodeus, que é a trindade infernal, dá ordem a esse espírito, que é o Beelzebub, para comandar as legiões de demônios em todo o planeta. Isso será determinado justamente pelas bestas do Apocalipse, que vão surgir já nesse período em que nós já estamos tratando. Como nós estamos iniciando a profecia,
e estamos iniciando aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Então esse processo ainda vai ser um pouco longo, mas nós vamos alcançar o objetivo, o patamar, né? E projetar a instituição e ter o reconhecimento, eu ter o reconhecimento de tudo. A segunda testemunha vai se unir comigo, que também é brasileira, e nós vamos começar a mudar todo esse quadro, toda essa situação. Então, essa revelação sobre as bestas, fiquem cientes, elas não vão manifestar apenas com os homens, mas sim com essa trindade infernal e, claro, com as bestas variando entre elas, substituindo ou transitando entre elas naturalmente. Ou seja, uma vai assumir o lugar da outra e vice-versa. Além de também ter o falso profeta e também o próprio anticristo, que é aquela besta que vai se passar pelo próprio espírito do diabo, que quando o extremista islâmico se manifestar na que sobe do abismo, ele vai provocar toda a guerra, tudo contra o cristianismo. Não esse cristianismo que você vê religioso, ou vários cristianismos que existem, como o ortodoxo, o protestante, como o cristianismo tradicional, o armênio, o judeu, né? E o cristianismo católico, não, mas é o cristianismo verdadeiro, aquele que será implantado pelo testemunho das duas mártires do Apocalipse, como está escrito. As duas testemunhas mártires do Apocalipse darão testemunho para que o cristianismo seja desmembrado de tudo isso e comece a combater. E esse anticristo vai vir para combater tudo isso nas questões prenunciais, iniciais, mas que quando chegar a hora do arrebatamento, a igreja vai ser arrebatada. Aí sim vai ter a grande tribulação, a terceira guerra mundial, e os que ficarem vão ter que enfrentar mais ainda esses espíritos. Então, esse é o meu pronunciamento, naturalmente, o meu esclarecimento para vocês, a abordagem sobre o assunto. Então, fiquem todos conscientes e entendidos sobre o assunto. Então, o Apocalipse é um livro que não apenas trata sobre as suas revelações ou apenas as profecias, mas que essas profecias elas se cumprem de acordo com o seu tempo. E como está aqui a hora chegada, o tempo está próximo. Não temos mais tempo a perder, mas sim a lutar e a conquistar. Entenda uma coisa: o cristianismo que está sendo apregoado hoje apenas é o cristianismo do mandamento de Cristo, que ele disse: ide pregar, anunciar e fazer discípulos. Esse cristianismo que hoje é pregado, é falado, é ditado, é anunciado, é apenas o cristianismo da dispensação do mandamento de Cristo. Agora, o cristianismo que as duas testemunhas sobre o ministério, que é esse aqui, o livro do Apocalipse, a sétima estrela, a sétima igreja, a segunda livreira, segundo castiçal, eu, a principal testemunha, é o cristianismo da definição, do desfecho do próprio cristianismo, ou seja, do fechamento, do encerramento do cristianismo, porque ele tem que ser a única base e regra de fé no planeta, e todos, sem exceção, têm que reconhecer como a principal religião do mundo, distinta, desmembrada de todas, para comandar e ministrar o poder de Deus para todos. Porque Deus tem um único objetivo, como ele determinou nas profecias, é preparar a volta dele, do Senhor Jesus, no arrebatamento da sua igreja e da continuidade, assim como descreve as profecias. Então, fiquem todos com Deus, Deus abençoe, preste atenção nesse pronunciamento, vocês, principalmente cristãos, e tomem atitude rapidamente e venham conhecer o nosso trabalho e falar com a gente. Nós estamos aguardando vocês e, cara, para que possamos realmente começar a ocupar, ganhar corpo, ganhar forma, dimensão, para assim passar toda a doutrina poderosa que Deus tem preparado para nós, e sim, seguindo firme e forte. Como eu falei, o objetivo do cristianismo, assumir como principal regra de fé e poder no mundo, como a religiosidade, como a religião principal, o governo e o poder financeiro, para que possamos realmente combater
todos esses que vão vir, já pronunciados como a besta sobe do abismo, a besta sobe da terra, a besta que sobe do mar, e claro, o anticristo e o falso profeta, que são legiões de demônios e demônios principados, como aqui falei, que verei para você pela ciência espiritual, que vão se manifestar nesse mundo, e tudo já está à porta. Fiquem todos com Deus, Deus abençoe, reflita bem, pensam bem, e venham realmente tomar para cuidar da vida espiritual de vocês e assumir o compromisso aqui, da salvação universal, no ministério dos testemunhos mártires. Fiquem todos com Deus, e Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima.